Palavra e Mensagem, o blog da família cristã. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Hoje eu trago uma mensagem para os irmãos. E o título dessa mensagem é Igreja Unida, Deus Presente. Amém? O título dessa mensagem é Igreja Unida, Deus Presente. Amém? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, queria convidar você a permanecer alguns segundos de pé juntamente comigo, para que possamos fazer menção à palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, que nós possamos nesta noite, Senhor, ter uma palavra forte, ter uma palavra, meu Deus, capaz de nos dar entendimento e capacidade. Deus, que nesta noite, Senhor, o teu servo possa ser usado na tua presença, Pai, livre, meu Deus, de toda a capacidade humana e cheio, ó Pai, da tua presença, ó Deus, e da tua capacidade. Espírito Santo, eu oro para que nenhum atrapalhamento possa impedir a todos nós de ouvir a tua palavra. Deus, nós te agradecemos pela tua presença, Pai. Cremos, ó Deus, que até o momento rendemos ao Senhor o melhor que nós podíamos. E pedimos a ti, ó Pai, que derrame sobre nós agora tudo de melhor que o Senhor puder. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, tome o seu lugar, amém? Fique à vontade. Aleluia. O texto de Atos, capítulo 2, ele confirma algumas coisas que a palavra de Deus já fala há muito tempo. Quando nós lemos Atos, capítulo 2, nós percebemos que Deus ele está realizando algumas coisas que já vinham sendo previstas há muito tempo. Então, quando lemos o Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos Deus falando através dos seus profetas, entre eles Isaías, que é chamado profeta messiânico, porque fala a respeito dos atos do Messias, que é Jesus. Ele fala de um Deus que viria e que tomaria o seu povo de uma forma jamais conhecida por nenhum profeta, por nenhum homem. De forma que, quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 2, nós presenciamos algumas características que devem estar contidos dentro da igreja, para que a igreja possa ser uma igreja unida e para que Deus ele possa estar dentro da igreja. Também percebemos nesse texto, ao lê-lo, que quando observamos aquilo que Deus fala para nós, algumas coisas acontecem dentro da igreja e geram resultados fora da igreja. De forma que Atos capítulo 2 é uma receita da parte de Deus para que nós possamos construir uma grande igreja, para que nós possamos construir um grande povo de Deus. A partir de Atos capítulo 2, nós temos uma concepção daquilo que é a igreja verdadeira, daquilo que de fato o povo de Deus tem para receber do Espírito Santo. Meus irmãos, Atos capítulo 2 é a confirmação também daquilo que nós lemos em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, nós vemos Lucas, quem o escreveu, o livro de Atos, escrevendo para um amigo chamado Teófilo.
Lucas, ele escreve 2 livros, o seu próprio evangelho, que é o Evangelho de Lucas, e logo depois ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. E nas 2 vezes nós percebemos Lucas escrevendo este texto para Teófilo. E ninguém fala muito sobre Teófilo, mas Teófilo já começa nos ensinando algo muito importante. Porque Teófilo, na realidade, não é um nome, mas sim um título ou um apelido. Theo significa Deus e Philos significa amigo. Então, quando juntamos as 2 coisas, nós temos amigo de Deus. Amados, Deus, ele só manda os seus presentes, ele só manda as suas palavras para quem tem amizade com ele, para quem fala com ele verdadeiramente. Deus, ele só fala com aqueles que buscam verdadeiramente estar em espírito e em verdade na sua presença. João capítulo 8 e versículo 32. Então, quando nós buscamos essa verdade, quando nós buscamos autoridade, ou seja, buscamos ser próximos e amigos de Deus, Deus, ele fala conosco através da palavra, conforme ele falou com Teófilo. Irmãos, muitas vezes nós queremos compreender a palavra de Deus, mas temos dificuldade. Sabe por quê? Porque não temos amizade com Deus, não temos proximidade com Deus. Aí, querido, nenhuma palavra pregada é boa, nenhum louvor entoado a Deus é bom. Nada que se faz diante do templo do Senhor agrada aqueles que não têm amizade com Deus. Porque quando nós temos amizade com Deus, tudo é bom. Já percebeu que você aprende, por exemplo, a cozinhar? De repente você morou muito tempo na casa do seu pai, na casa da sua mãe, e você gostava da comida ou não gostava muito daquela comida. Você aprende a fazer a comida do jeito que você gosta, se habitua a comer daquela maneira, mas quando você vai comer na casa do pai e na casa da mãe, a comida é sempre a melhor, é sempre o melhor sabor, porque nós temos amor, nós temos amizade e nós temos dedicação para com os nossos pais. Amados, sempre que nós nos dedicamos a Deus em amizade, Deus, ele dá para nós a melhor palavra. E lá em Atos capítulo 1, Deus, ele está contando e mostrando através do texto de Lucas, o texto que Lucas escreve, algo muito importante, porque ali Deus, ele volta, não é? É ressuscitado, fala com os seus discípulos durante 40 dias, realiza sinais e maravilhas, e ele diz algo muito interessante: permaneçam em Jerusalém, porque havia necessidade que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele tem uma visão e ele vê uma nova Jerusalém. Jerusalém nada mais é do que a casa do Senhor, a igreja, o templo, o lugar onde nós estamos fisicamente neste momento. Deus, ele dá uma ordem, até que seja manifestada a presença dele. Perceba esse ensinamento. É necessário que os seus discípulos, aqueles que o seguem, estejam na presença dele dentro da igreja. Deus, ele dá uma ordem para os seus discípulos: estejam protegidos na casa do Senhor, estejam protegidos ali naquele lugar aonde eu dei os meus sinais e as minhas maravilhas. Meus irmãos, é na igreja que nós devemos estar. É aqui onde nós somos alimentados, é aqui onde nós ouvimos, é aqui onde nós louvamos, é aqui onde nós aprendemos a respeito das coisas do Senhor. É aqui onde o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de uma forma que ele não pode ou não consegue muitas vezes ser vivenciado em nós. Porque se você for batizado como Espírito Santo, me entenda, no meio da rua, as pessoas não vão entender que é batismo com o Espírito Santo, elas vão entender que você está ficando louco. Então a igreja é um lugar de liberdade. Era isto que Deus estava falando aos seus discípulos quando conversa com ele em Atos capítulo 1. A igreja é o melhor lugar aonde você pode estar. A igreja é onde nós aprendemos, vivenciamos a palavra de Deus. A igreja é onde nós testemunhamos a glória de Deus que precisa ocorrer na nossa vida. Queridos, sem igreja não tem evangelho. Sem igreja
Nós não conseguimos realizar os sinais e as maravilhas que Deus tem pedido para nós, porque a igreja é a escola. A igreja é o lugar onde você desenvolve dons. A igreja é o lugar onde você aprende a desenvolver as suas capacidades e manifestá-las lá do lado de fora. Então, queridos, igreja é um lugar protegido, aonde nós precisamos estar reunidos. Igreja é lugar de união e não de discussão. Igreja é um lugar onde nós temos que ver manifestado o amor de Deus. O evangelho do Senhor é um só. A palavra de Deus é um só. A Bíblia, como nós conhecemos, é um conjunto de livros que se reúnem para formar um contexto que gera uma autoridade baseada naquilo que há de vir sobre nós. Ou seja, a Bíblia nada mais é do que Velho Testamento, eis que te digo, Novo Testamento, eis que estou lhe dizendo. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo uma receita que fala para nós a respeito daquilo que nós devemos cumprir na igreja. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando a palavra de Deus, ela fala que nós somos templo do Espírito Santo, você tem que se encarar como igreja. Não há como haver divisão na sua casa. Não deve haver problemas, divisões de entendimento na sua casa. Tal e qual, quando nós vemos para o templo físico, que é a igreja, este templo, não pode haver discussão, não pode haver intrigas, não pode haver problemas de relacionamento. O corpo, ele tem que participar um com o outro. A igreja que não participa da união do corpo, ela não consegue se desenvolver. Deus não dá autoridade para a igreja crescer. A igreja que cresce é a igreja que cresce unida. A igreja que cresce é a igreja que se desenvolve em harmonia com aquilo que prega a palavra de Deus. O Salmo 133 é pequeno, mas ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pelas suas barbas e entrelaça as argolas das suas vestes. É como o orvalho, queridos, de Hermon, que atinge todo o monte de Sião. E a palavra de Deus diz que naquele lugar, Deus promove as bênçãos, as alegrias, as glórias, a autoridade que nós precisamos. Nós precisamos ter união. E a união, queridos, muitas vezes não acontece porque nós já somos desunidos por natureza. Ou seja, nós não somos unidos dentro de casa. E aí, como nós não somos unidos dentro de casa, nós temos problemas na igreja, temos problema no trabalho, nós temos problema em todos os lugares que nós frequentamos. Nos tornamos pessoas insociáveis. Querido, ou nós mudamos a nossa forma de compreender a vida, ou nós mudamos a forma como nós compreendemos o ser família, ou nunca teremos uma igreja, porque se nós somos desunidos dentro de casa, não adianta querer pedir união dentro da igreja. Se você não respeita o teu pai, se você não respeita a tua mãe, como você vai querer respeitar, por exemplo, o pastor? Como você vai querer respeitar o líder? Se o marido e a mulher não têm conversa, não têm diálogo, não se falam e não se respeitam, como é que vai respeitar o irmão que senta do lado na cadeira? Sabe, meus irmãos, nós temos que começar a ver estas coisas e olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque é muito fácil a gente falar assim, que a igreja não é unida. É muito fácil nós falarmos que não há comunhão no meio dos santos do Senhor. É muito fácil nós criticarmos aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro do templo do Senhor. Mas é difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos que a união, o amor, a paz tem que partir de dentro de nós para depois tocar a igreja. Queridos, esta é a fórmula
para que haja união na igreja e para que a igreja ela seja forte. Então, meu irmão, minha irmã, vamos parar de começar a achar que precisamos resolver problema na igreja, que precisamos resolver problema em outras áreas da nossa vida, porque o problema, ele tem que ser resolvido primeiro, no íntimo, no nosso secreto, dentro de você, na sua casa. É lá, queridos, que as coisas começam a ser resolvidas. É lá que as coisas começam a mudar. Se você não consegue promover união na sua casa, como você vai promover união em outro lugar? Se você não consegue cuidar da sua própria família, Timóteo diz isso, como você vai querer cuidar de outros? Você não vai conseguir fazer isto. A família precisa ser unida. Você tem que olhar, querido, para os mais velhos e respeitá-los, porque eles podem, amados, não ter a sua inteligência, mas eles têm 10 vezes mais sabedoria do que você. Os mais velhos, eles podem não saber inglês, eles podem não saber mexer no celular, mas os mais velhos têm sabedoria, os mais velhos, eles têm conhecimento e eles devem ser respeitados. Então, meu irmão, não é porque você cresceu, não é porque você se desenvolveu, não é porque você acha que é alguém, porque você faz faculdade, ou porque você faz qualquer coisa, que você é alguém. O teu pai e a tua mãe é muito mais do que você. Porque hoje nós vivemos, como diz o diácono Renato, em uma das suas pregações, com muito mimimi. Pai não pode mais falar com o filho, porque se o pai fala com o filho, é capaz do pai ser preso, da mãe ser presa, processada. Nós não temos mais autoridade para falar com os nossos filhos. A Bíblia é uma só, não se anula nada que está lá no antigo, e não se muda nada que está no novo. Quando nós lemos os textos bíblicos, nós temos que aprender que tudo que está lá deve ser respeitado. E a palavra de Deus, quando Deus começa a adotar um povo, aí ele escreve um livro chamado Levítico. E Levítico significa não um livro de leis, mas livro dos chamados, livro dos escolhidos. Ei, se você está aqui é porque você é chamado e porque você é escolhido. Você concorda comigo? Amém? Sabe o que Levítico, capítulo 19, versículo 2 diz? Sejam santos, porque eu sou santo. É ali que Deus começa a falar com os seus filhos. É ali que Deus começa a dar ordens para os seus filhos. E tantas outras ordens que Ele dá, e nós muitas vezes falamos assim, ah não, isso daí não vale mais. Isso daí não está mais valendo. Ora, se não está mais valendo, o que é que está valendo? A Bíblia do Tales? O que está valendo, queridos? Me digam. Os livros de autoajuda? O que está valendo é a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquilo que nós temos que ouvir e respeitar, sabendo que nós devemos ter união, primeiro conosco, depois com a família e depois na igreja. Pastor, talvez você não tenha entendido, eu respondo. O que é união com você mesmo? São aquelas pessoas que não sabem o que fazem da sua vida. São pessoas que ora estão de um jeito, ora estão de outra. São pessoas que Deus ele conta com elas. Deus ele coloca confiança nelas. Deus ele trabalha, anda, caminha com elas. E aí de repente, queridos, quando Deus menos espera, aquela pessoa está fazendo como Pedro, que diz que não conhece Jesus na hora do aperto. E aí Jesus é obrigado a olhar para ele e falar assim, olha Pedrão, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Quando você se converter, é duro ouvir isso, né? Mas irmãos, é uma verdade. Às vezes nós somos tão indecisos, nós não conseguimos mudar o nosso entendimento.
Nós não sabemos quem nós somos. Uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra. Hoje eu acordo evangélico, amanhã eu não sou mais evangélico. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou do mundo. Hoje eu estou aqui ouvindo baile funk. Hoje eu estou aqui adorando a Deus. Hoje eu estou aqui participando da roda com os escarnecedores. Hoje eu estou aqui sentado com os meus irmãos de célula. Hoje eu estou aqui chorando na presença do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui caído diante de bebida, cigarro e o que lá mais. São essas pessoas que querem construir união na igreja. São essas pessoas que querem construir união dentro de casa. Sabe, meus irmãos, nós temos que começar a verificar estas coisas e entender que enquanto nós continuarmos sendo homens segundo o coração do próprio homem, Saúls, que acreditam em armadura, que acreditam em coisas humanas, que acreditam em lanças, nós não construiremos nada. Nós não temos que ser homens segundo o coração do próprio homem. Nós temos que ser homens segundo o coração de Deus, que acreditam que a armadura que nós temos não é exterior, mas é interior. Efésios capítulo 6. Esta é a armadura que nós precisamos vestir. E esta é a armadura que vai fazer a diferença na unidade da igreja. É isto que faz uma igreja forte. Um povo unido, mas um povo que nasce unido. Um povo que é unido dentro de casa. Um povo que se concorda. Um povo que se enxerga como família. Sabe que a desobediência, queridos, ela leva à perdição da família. Sabia disso? Porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o infiel. Você sabe o que é um infiel, queridos? Infiel traduz-se numa palavra hebraica chamada raká. E raká é uma palavra que significa porcaria, para não dizer outra coisa. Então a palavra de Deus está dizendo que aquele que não consegue cuidar da própria família é pior do que o infiel. Aí, queridos, o esposo, a esposa, um falando com o outro e os dois não se ouvem. Aí o pai fala com o filho não ouve. Sabe o que você está fazendo? Transformando quem está falando em infiel. E aí o apóstolo Paulo tem uma receita para isso. Irmãos, é sério, sabe o que ele diz? Alguns terão que ser lançados ao inferno para que sofram a justa correção e aí sim possam ter conhecimento da verdadeira glória de Deus. Isso é sério, irmãos. Não é algo que nós falamos da boca para fora. O que eu estou dizendo é um texto bíblico. Aí nós chegamos em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz que chegando o dia de Pentecostes. Pentecostes, amados, é o dia da promessa. É o dia em que tudo aquilo que foi pregado até quando Jesus estivesse conosco em carne iria acontecer. Isto é o dia de Pentecostes. A palavra de Deus diz assim: estavam todos reunidos em um só lugar. Meu irmão, a igreja tem que estar reunida em um só propósito, em uma só voz, em um só entendimento, em uma só direção. Na tua casa, um só propósito, um só entendimento e uma só direção. Isto é estar reunido no dia da promessa de Deus. A palavra de Deus diz: de repente veio do céu um som, como um vento muito forte. A Bíblia diz que vem um som. Percebe? Um som. O que significa um som? É uma voz, é uma autoridade, é uma palavra, é um só. Meus irmãos, não é dois e não é três. Igreja, família, que fica ouvindo muitas vozes, se perde, queridos. Só há um som, só há uma voz, e é a voz do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem fala com você, é Ele quem fala comigo, é uma voz. E a palavra de Deus, ela diz que ela vem como um vento muito forte.
Amados, teve um vento muito forte que matou uma família. Lembra disso? No livro de Jó, os filhos deles estavam reunidos em uma casa. E aí a Bíblia diz que um vento forte bateu sobre as 4 paredes da casa, derrubou a casa e matou os filhos de Jó. E aqui a Bíblia está falando sobre um vento forte. Só que esse vento forte, ele não traz morte, mas ele traz vida. Eu quero te fazer uma pergunta: que tipo de vento você tem seguido na tua casa? Quais os ventos que têm empurrado você? Por que ventos você tem sido levado? Quem é que tem colocado você para frente? É vento de morte ou é vento de vida? Qual vento você está seguindo? Irmãos, tem muita gente seguindo o vento de morte, sabia? Tem muita gente que não consegue discernir para qual vento está se deixando levar. E quando pensa que não, queridos, ao invés de vida, a morte. A palavra de Deus, ela diz assim, que esse vento muito forte, ele encheu toda a casa na qual estavam assentados. Um vento enche toda a casa, é uma voz, é uma força e é uma autoridade. Vento na Bíblia significa autoridade, é uma autoridade que enche toda a casa, no qual estão todos assentados. Você sabe qual é a diferença de estar sentado e estar assentado, queridos? Tem pedreiro aqui? Alguém é pedreiro? Tem nenhuma. Não tem ninguém aqui que é pedreiro. Olha lá, o Almir levantou a mão. Então, quando você chegam os tijolos, você coloca eles lá. Eles estão armazenados ali, não é isso? Mas eles só estão depositados ali, podem sair a qualquer momento. Mas quando você pega a massa e você coloca a massa e põe o tijolo, ele está assentado, dali ele não sai mais. Você entendeu, querido? Se você quer ver o vento, se você quer ver a voz, se você quer ver a autoridade, não é para ficar sentado no banco da igreja, não é para ficar preenchendo apenas os espaços vazios na igreja, mas é para estar assentado definitivamente na palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo e na voz que vem do alto. Esta é a diferença. E é isso que nós temos que buscar, meus irmãos. É isso que nós temos que trabalhar, estar assentados em uma só visão. Aí, amados, a palavra de Deus, ela diz que eles viram o que parecia ser línguas de fogo. E estas línguas de fogo, elas se dividem. E então elas pousam sobre a cabeça de cada um. A Bíblia está dizendo que através de uma voz representa uma mensagem. Um vento significa uma autoridade. Foram recebidos uma língua de fogo, que então se deposita sobre cada um. Quando, queridos, a união, cada um dentro da igreja recebe a sua porção. Cada um na igreja recebe um tipo de batismo. Cada um na igreja recebe um tipo de autoridade. Cada um na igreja é tocado de alguma forma dentro da igreja do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que aqueles homens começam a falar línguas estranhas. Talvez, amados, nós pudéssemos interpretar isto como o que fazemos aqui na igreja quando não temos mais palavras para adorar a Deus. Nós falamos em línguas estranhas, uma língua que nós entendemos, só os anjos vão conseguir interpretar, porque sai do nosso coração e deve ir até Deus. Então falar em línguas nada mais é do que você expressar de dentro de você algo que está no seu coração, mas você não tem palavras. Então, se eu não tenho palavras para adorar a Deus, eu falo em línguas. Mas aqui o texto diz que eles começaram a falar em línguas estranhas para eles mesmos, porque começaram a vir pessoas de outras cidades e dizer que eles estavam falando a língua deles. Amados, isso é profético, porque isso cumpre o ID de Deus. Quando nós estamos debaixo desta voz, debaixo deste vento, assentados na palavra de Deus
Deus, ele derrama os dons, está aprendendo tudo isso? E depois que ele derrama os dons, queridos, ele começa a dar uma língua diferente para você. Ele começa a te explicar quando você tem que se fazer de judeu para agradar um judeu, e quando você tem que se fazer de gentil para agradar um gentil. Ele começa a te ensinar como você se comporta, como você faz para conquistar aqueles que não conhecem o evangelho do Senhor. Ele começa a te dar estratégia, capacidade, discernimento e autoridade para que você vá e ganhe as multidões. Aleluia, pode aplaudir o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, é tão bom quando a gente aplaude a palavra de Deus, porque isso significa que nós estamos louvando aquilo que o Espírito Santo está descendo sobre a igreja, sabia? É isso que nós fazemos, quando nós damos glória a Deus, quando nós festejamos aquilo que o Espírito Santo está revelando, amados. Amados, nós temos que ter esta visão, queridos. Nós temos que começar a buscar estas línguas. Percebe? Muitas vezes nós falamos, e aqui eu até me acuso, amados, falamos muitas línguas estranhas. Nós perdemos as palavras muito rapidamente e começamos a falar em línguas, começamos a entronizar com o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Mas muitas vezes nós não falamos a língua do mendigo, nós não falamos a língua do pobre, nós não falamos a língua da prostituta, nós não falamos a língua do ladrão. E Deus disse que Ele não vinha para aqueles que estavam em Jerusalém. Ele disse: eu vim para aqueles que estão fora de Jerusalém. Ele veio para aqueles que estão lá fora, porque nós estamos salvos. E se estiver na sua vida um pecado, se estiver na sua vida algum princípio que possa trazer perdição, sabe o que Deus tem? Um homem chamado advogado. Aleluia! Deus tem para você a capacidade de buscar perdão. Mas e quem está lá fora? Se nós não aprendermos a falar estas línguas, nós jamais vamos conseguir mudar a igreja. Sabe o que a gente vai ficar fazendo, meus irmãos? Convidando a igreja A para participar do evento B, convidando as irmãs do círculo de oração de tal lugar para participar do congresso. Aí a gente vira uma tribo que fica falando varão, varoa, abençoado. Que mais? Fala um aí. Vaso. Foi vaso que você falou? Vaso. Aí a gente começa com esse negócio. Ou vaso, ou abençoado, ou varão, ou varoa. Fica pensando aqui, o irmão chega, jovem, né? Cabelinho pra cima, calça apertada, aquela coisa toda. Aí ele chega no meio da rapaziada lá que não conhece Deus. Fala: rapaz, Deus me arrumou uma varoa. Como é que ele vai saber o que é varoa? Isso é fato na nossa vida. Nós estamos nos tornando uma tribo que não prega a palavra, que não evangeliza, que não transforma, que não muda vidas e que não faz aquilo que deveria ser feito. Nós temos que mudar isto, amados. Falando uma língua só, operando o poder de Deus. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! E então eles começam a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Ah, meu Deus! O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É canelinha de fogo? É quem canta bem? É quem consegue fazer alguma coisa fora do normal? Não, queridos. Ser cheio do Espírito Santo é aquele que aprendeu o seguinte: primeiro eu me humilho, para depois ser exaltado na presença do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é aquele que fala: eu abro mão da minha família para servir ao meu Deus. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós falamos: Senhor, eis-me aqui para o que quer que seja. Ser cheio do Espírito Santo é quando você sabe fazer qualquer coisa e você coloca qualquer coisa a serviço de Deus. Isto é ser cheio do Espírito Santo. É quando a gente varre a igreja, é quando a gente pinta a igreja, é quando a gente evangeliza, é quando a gente prega. Meus irmãos, vamos aprender.
Ser cheio do Espírito Santo está longe de ser falar em línguas. Muito pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo, queridos, é quando nós exercemos o ID do Senhor e não temos vergonha de dizer que nós somos crentes, cristãos, salvos e redimidos na presença do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6, queridos, diz assim: ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar a sua própria língua. E eu quero aqui me ater apenas à parte A deste versículo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Amados, você sabe o que é isso? O que Deus está dizendo? Deus está falando que, ouvindo-se aquilo que emanava de dentro da igreja, a multidão que estava em volta começou a falar: uau! Isto é, queridos, o que nós devemos fazer. As pessoas têm que começar a olhar para você e falar: uau, o que é isso? Como essa pessoa mudou tanto? Como ele foi transformado dessa maneira? Como ele foi modificado desse jeito? O que foi que aconteceu com essa pessoa? Uau! É isso que as pessoas têm que ver na sua vida: transformação, edificação, prosperidade, inteireza, fidelidade, saúde. As pessoas têm que ver a glória de Deus manifestada na sua vida. E aí elas vão começar a seguir você. Elas vão começar a ir atrás de você. Então a igreja, ela não faz barulho. A igreja, ela não arruma confusão. A igreja, ela não procura, amados, se desentrosar com as pessoas. Muito pelo contrário, a igreja, ela tem que buscar fazer com que quem está lá fora perceba que aqui dentro tem algo fantástico. Isto é o que nós temos que buscar. Isto é o que você tem que buscar. Mas como nós vamos buscar isto? Se dentro da nossa casa só tem gritaria, palavrão, xingamento. Se dentro da nossa casa só tem coisas voando pela parede. Se o vizinho fica com medo quando nós chegamos em casa, porque nós só gritamos e discutimos. Você acha que essa pessoa vai querer vir à igreja? Como, amados, que as pessoas vão nos seguir? Se de repente uma pessoa está olhando você no meio da rua e você se comporta como um pagão, como uma pessoa que não conhece Deus, querendo atropelar todo mundo, descumprindo todas as regras de trânsito, como que as pessoas vão querer dizer uau? Como que as pessoas vão olhar para você e te respeitar como homem e como mulher de Deus, se ao invés de seguir o exemplo da igreja, você segue o exemplo do mundo? De que jeito que as pessoas vão olhar para dentro da igreja e achar que nós somos diferentes, se nós fazemos as coisas iguais às que acontecem no mundo? Ninguém vai seguir a igreja. Ninguém vai querer estar na igreja. Muito pelo contrário, as pessoas vão falar: não entra lá, porque se você entrar lá vai acontecer isso com você também. Percebe, queridos? Ou a igreja muda de atitude, ou a atitude de Deus muda com a igreja. Decore: Deus vai começar a conversar de outra forma com a igreja. A palavra de Deus diz: não toque na noiva do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a glória manifestada em carne, que Deus construiu para glorificar o seu nome aqui na terra. Então não toque na noiva do Senhor. Eu vou dizer algo para te assustar: o teu corpo não te pertence, a tua casa não te pertence, nada do que você tem te pertence. Você é a noiva do Senhor, você é a propriedade de Deus, é a Ele que você pertence e é a Ele que você deve honrar. Meus queridos, as coisas estão se fechando para a igreja, porque está por vir, amados, a outra vinda e a última vinda de Cristo. O tempo em que Ele vai vir para julgar os seus. Está lá no livro de Judas. E ele escreve assim: eis que vi um homem montado num cavalo, e ao seu lado muitos dos seus santos descendo para julgar aqueles que ficaram na terra. Está entendendo, irmão? Vai chegar um dia em que nós não estaremos aqui. Eu espero.
E Deus, lá do alto, Ele vai dar um start. Muitos dos santos do Senhor vão estar comendo com Ele numa mesa. Dizem que a mesa vai de uma ponta a outra do mundo. Alimentados, queridos, com um fruto, que é o fruto da árvore da vida. Aquelas pessoas estão se alimentando com santidade, com poder, com autoridade. De repente Deus faz assim, some a mesa. No lugar da mesa surgem cavalos brancos. E todos os santos do Senhor vão descer a esta terra com uma espada na mão. E eu quero ver quem é que vai querer brigar com o anjo. Eu quero ver quem é que vai querer brigar com os santos do Senhor. Porque o julgamento vai acontecer, queridos. É aí que vai ter choro, é aí que vai ter ranger de dentes. É aí que vai ter gente ajoelhado, querendo conversão, procurando água para se batizar e não vai ter água para o batismo. Vai querer ter gente querendo arrombar a porta da igreja para entrar e não vai ter igreja, porque a igreja vai ter sido arrebatada. Vai ter gente desesperada. E sabe o que mais, queridos? Nós vamos estar em suspensão. Você não vai saber quem é quem. Você não vai entender o que está acontecendo. Deus só vai te dar uma ordem. Vai lá e julga. Sabe lá quem você vai julgar? Porque quando você descer aqui, você não vai saber quem é. Vai que você desce para julgar o teu pai, a tua mãe. Vai que você desce para julgar o teu filho, a tua filha. Vai que você desce para julgar o seu pastor. Parou para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? É hora de nós buscarmos a santidade. É hora de nós pararmos, queridos, de ficar preocupados e discutindo teologia. É hora de nós começarmos a discutir a teofilia, ou seja, a proximidade com Deus. É hora de nós pararmos de falar assim, mas isso aqui não conta mais, isso aqui conta, isso pode, isso não pode. Amados, o que eu quero é uma espada e um cavalo, eu não sei quanto a você. Porque eu não quero estar aqui quando isto acontecer. Eu não quero estar aqui, queridos. Eu não quero ver e eu não quero participar. Devia até ter mudado o título desta mensagem. Meus irmãos, esta palavra, ela fala sobre união. Essa palavra fala sobre união que vem através de uma força. Essa palavra fala sobre união que vem através de uma voz. Esta palavra fala sobre união que vem através de um vento, uma autoridade. Esta palavra, ela diz que através destas coisas surgem dons do Espírito Santo que são derramados sobre cada um de nós. Esta palavra, ela diz que nós somos capacitados mediante tudo isso com batismos diferentes, autoridades diferentes, línguas diferentes, capacidades diferentes. Esta palavra, ela diz que nós jamais ficaremos aqui para sermos julgados, se nós tomarmos coragem e deixarmos a carne de lado. Efésios capítulo 6 e versículo 12, queridos. A palavra de Deus, ela diz que nós não lutamos contra a carne, mas contra os poderes, as potestades e as autoridades constituídas que se levantam contra nós. O que eu quero dizer, amado, é que se você não se fortalecer à luz de Efésios capítulo 6... e achar que você está se fortalecendo com a armadura de Saul, o que vai acontecer na sua vida é que você jamais sairá da condição na qual você está. Só há uma forma de nós sairmos da condição na qual nós estamos, amados. E eu digo isso para você porque eu sou um homem pecador, pobre e miserável, e eu creio que ninguém é mais do que isso. Então a verdade é, se queremos ser diferentes, é hora de nós fazermos aquilo que o Espírito Santo diz para nós: ajoelhai-vos, arrependei-vos e convertei-vos na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. É o único caminho, amados. É a única forma de nós vencermos, buscando essas coisas. E quando nós fazemos isso, meus queridos, a palavra de Deus, ela diz algo para nós. Nós vemos aqui, queridos, que a palavra de Deus, ela foi confrontada.
E depois de ter sido confrontado, amados, os discípulos se levantam, dão as suas explicações, começam a mostrar sinais e maravilhas, mas tem algo, amados, que é falado aqui, queridos, e que é confirmação daquilo que estava no Antigo Testamento. Aí as pessoas dizem que Antigo Testamento não vale, mas olha o que está escrito aqui, amados. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar, apóstolo Pedro, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, e o povo está adorando, louvando, pregando a palavra de Deus e adorando, aleluia! 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias. Quem crê que nós estamos nos últimos dias, levante a mão, querido. Amém. Olha o que acontece nos últimos dias. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a igreja. Aleluia. Nos últimos dias, Deus, Ele vai derramar sobre a tua vida o Espírito Santo dEle. Oh glória. Pode ser que você não pule, não salte, mas vai haver sobre você autoridade, palavra, voz, unção, para que você vença tudo aquilo que tem se levantado contra você. Aleluia. Nos últimos dias será acontecido essas coisas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Oh Espírito Santo. Os filhos profetizarão. Muitos pais e muitas mães desanimam dos seus filhos. Desanimam até de si mesmos, porque olham para os seus filhos e acham que não há mais esperança. Mas sabe por quê? Porque estão procurando solução primeiro no filho, para depois procurar em si mesmo, e culpam a igreja. Volta para trás, começa a fazer o contrário, arruma a tua vida, busca autoridade, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão em nome de Jesus. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo, o versículo 19: mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo da terra. Oh glória, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui, amados? Que Ele vai mostrar maravilhas em cima no céu. Oh glória. Deus está dizendo que todos os poderes espirituais que estão no céu, recebe aí, porque é revelação de Deus, eles vão começar a operar nos últimos dias, para que a sua vida se transforme, para que os teus problemas caiam por terra, para que os espíritos malignos que têm afrontado a tua casa, a tua família e o teu ministério caiam por terra em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que diz mais? Mostrarei maravilhas também embaixo da terra. Oh Espírito Santo, Deus está dizendo que há um exército de homens e mulheres na terra que serão levantados e começarão a compactuar com os anjos, porque as trombetas vão tocar. Sabe o que é isso, amados? A sala do trono se abre, as trombetas começam a tocar e as pessoas começam a ouvir uma mensagem: Santo, Santo, Santo é Ele, o Rei da Glória, que está descendo. Imediatamente a igreja que vai ser arrebatada, ela se coloca de joelhos e começa a dizer: abri os portais dos céus, porque o Rei da Glória que subiu há de descer para batizar com o Espírito Santo o povo de Deus. Aleluia. Shemaramanayas. É isso que vai acontecer, maravilhas em cima e maravilhas embaixo no céu. Oh glória, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Sabe o que é isso, amado? Sangue. Sangue nada mais é, queridos, do que Deus derramando sobre o seu povo uma unção grandiosa de perdão. Aleluia. Sangue é Deus derramando sobre o povo que Ele escolheu, aqueles que ungiram a porta das suas casas, a porta dos seus corpos. Deus começa a derramar sangue. Oh Espírito Santo, sabe o que é isso, queridos? É azeite, é autoridade.
Deus começa a derramar o sangue que purifica, o sangue que cura, o sangue que transforma, o sangue, amados, que traz toda a bênção e autoridade para a tua vida. Quem crê e recebe aí em nome de Jesus, amém? Porque eu estou dizendo aqui que Deus, o nosso Pai, Ele vai derramar sobre você sangue, aleluia, sangue que lhe dá autoridade para você vencer as lutas que têm se levantado contra você. Aí diz que vai ter nuvens. Sabe de uma coisa, amados? Tem gente que fala assim, que o diabo está na terra, não é verdade? Tem gente que fala assim que o diabo, ele está preso, que o diabo, ele está enterrado, de fato. Mas Deus enterrou o diabo, não na terra física, e sim em um lugar onde nós não conhecemos. É o chamado Sheol. Aí Deus, ele chama o diabo de príncipe do quê? Dos ares, não é verdade? Aí Deus fala assim, primeiro eu derramo sangue, depois eu coloco uma nuvem. Agora você tem que glorificar, sabe por quê? O poder do diabo vai ser impedido na sua vida, aleluia. Nenhuma autoridade do inimigo vai haver na tua casa, na tua igreja, na tua família. E o sangue e a autoridade de Deus vão mudar a história e o rumo da tua vida. Você crê nisso, amado? Então fique de pé e aplauda o nome do Senhor, amém, aleluia. Dá um glória a Deus daí de onde você está. Santo é o Senhor. A palavra de Deus também diz o seguinte: mais dois elementos, fogo e fumaça. Quando Deus fala sobre fogo, queridos, Ele está falando sobre consumir, não é verdade? Deixai junto o joio e o trigo, depois serão separados os dois, e aquilo que sobrar será lançado ao fogo. O machado já está posto à raiz das árvores, e aquele que não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Irmãos, o fogo nada mais é do que um momento, queridos, de grande impacto dentro das esferas físicas que nós conhecemos. Deus, Ele vai tampar o poder no inimigo. Deus, Ele vai derramar o sangue do Espírito Santo sobre todos nós. E aí Deus vai vir com o fogo. Quando Deus vier com o fogo, queridos, vai haver neste lugar, amados, um grande mover, mas será um mover de sofrimento. Porém para você, será um mover de glória, porque eu creio que você estará num cavalo branco e com uma espada na mão em nome de Jesus, aleluia. Última coisa que Deus fala. Deus fala que vai haver fumaça. Fumaça nada mais é, meus irmãos, do que o Shekinah de Deus. Já preguei sobre isso, que o Shekinah era a fumaça que era queimada dentro do tabernáculo, para que o profeta pudesse entrar e receber a palavra de Deus. Então depois que Deus queimar com o fogo tudo aquilo que estiver de podre, de ruim nessa terra, Deus vai vir com a fumaça, que é o Shekinah do Senhor. Quando o Shekinah começa a subir, queridos, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser transformadas neste mundo. Oh glória! É aí, amado, que eu quero convidar você para orar, porque aqui também diz o seguinte, versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverão pessoas aqui, queridos, que num momento de extremo desespero, depois de terem passado por grande provação, depois de terem ouvido uma mensagem como esta, elas não ouviram a mensagem. Deus vai dar a elas uma última oportunidade para se arrependerem. E todo aquele, sem exceção, que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, Ele deu a você, queridos, a capacidade de estar assentado na palavra de Deus. Deus também deu a você a capacidade de ouvir uma só voz. Aquilo que nós pregamos precisa ser ouvido em unidade. Deus está dando a você a possibilidade de sentir um vento. Deus está dando a você a oportunidade de falar línguas estranhas. Não só as línguas estranhas que nós não conhecemos e só os anjos conhecem, mas também as línguas estranhas que vão capacitar você para vencer todos os bloqueios, para tocar e mover
outras pessoas em direção a Cristo. E Deus está capacitando você para receber tudo aquilo que nós pregamos nessa noite. Aleluia. Quantos querem orar comigo nessa noite? Quantos querem, queridos? Quantos querem, amados, nessa noite? Shekandaramaso, Shemaramanais, Kandaramacho, Ananás, Remanaias. Oh, Espírito Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor, Santo, Santo. Eu queria que você glorificasse a Deus comigo agora. Eu queria ouvir você, amado, orando a Deus. Eu queria ouvir você clamando o nome do Senhor, dizendo: Pai, Pai, eu quero estar sentado nesta mesa com o Senhor. Oh, Santo, 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 Santo. Ore, querido. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa este lugar. Coloca o teu Shekinah, Pai. Oh, Espírito Santo, que nós possamos nos humilhar em nome de Jesus. Pai, que nesta noite nós estejamos na tua presença, Pai, na tua presença, para louvar, para adorar. Oh, Espírito Santo, adore, querido, onde você está. Repreenda o inimigo lá na tua casa. Repreenda, repreenda. Declare agora que ele não tem autoridade. Declare, 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 declare. Oh, Espírito Santo, é hora de batalha, é hora de luta, é hora da vitória, é hora em que você clama na presença do Espírito Santo. É agora que ele vem, é agora que ele toma a tua vida, é agora que ele te enche, te toca. Oh, é agora que ele te dá uma língua estranha, que ele te batiza com o poder, a autoridade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Oh, Espírito Santo, amado, batalhe comigo em nome de Jesus. Santo, 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 Santo. Aonde estão os adoradores deste lugar? Aonde estão aqueles que vão abrir a boca agora e declarar o poder do Espírito Santo? Aonde estão aqueles que vão buscar a presença do Espírito Santo? Aonde estão? Aonde estão? Em nome de Jesus. Oh, oh, Shemanai, Rekandarabashou, Ribalabasurianash. Eis que ele vem, eis que ele vem, está neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, batalhe, querido, batalhe, 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 batalhe. Oh, Shemanai, Shemanai. Oh, glória, 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 glória. Santo Deus, Santo Deus, abram-se os céus nessa noite, para que a tua voz seja ouvida pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória. Shemarai, Mandarash. Oh, 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 adore. Oh, glória. Santo Deus, Santo Deus, ele está neste lugar para batizar, para transformar, para edificar a tua vida, para encher, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tomado agora pela autoridade do Espírito Santo. A única voz, o vento do Espírito Santo está neste lugar, em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo Deus. Santo, 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 Santo. Não pare, não pare. Aonde estão os adoradores? Oh, Shemanaias, Rekandarabasou, Vipalamassurianash, Candaramaneshias. Oh, glória, 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 glória. Receba agora a autoridade do reino.
receba em uma só voz, receba em uma só voz a autoridade do reino, em nome de Jesus. Eu compreendo seus caminhos. Adore, querido. Adore, adore. Seja tomado pela presença do Espírito Te Santo. darei Adore, a adore, minha canção. Santo, 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 santo. Doces palavras te darei, me sustentadas em minha mão. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vamos encerrar este culto. Mas eu queria encerrar este culto. Aleluia. Eu queria encerrar este culto fazendo um som que chame a atenção de todos os que estão lá fora. Eu queria encerrar este culto nesta noite de uma forma que as pessoas que estão lá fora comecem a dizer: uau! É isso que eu queria. Eu queria encerrar este culto nessa noite com o mover do Espírito Santo tão grande, mas tão grande, que as pessoas sejam contagiadas e tomadas lá fora e queiram estar na presença de Deus. Então eu quero convidar você, querido, você que é batizado com o Espírito Santo, você que tem dom de línguas, você que sabe do que eu estou falando, me ajude agora em hora de oração, amém? Me ajude, me ajude, me ajude. Shei mará, recandarash, remanamanaias, rebalamassou, candarabachérias.